Também tem uma outra matéria que eu quero aqui colocar na tela para vocês, que fala da tal mansão lá, né, na Califórnia, que o Lula, inclusive, citou uma parada de 8 milhões e meio de reais, tá? Uma parada de 8 milhões e meio de reais, tá, gente? Então, assim, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tá aí, né? Tá aí a matéria, que saiu no Metrópolis. Tem um resumo aqui, né? Mas vamos direto pro texto, que eu acho que o texto é mais interessante, tá? Quando decolou com Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, o então ajudante de ordens do presidente, tenente-coronel Mauro Cid, sempre ele, já tinha planos de esticar a sua temporada lá na Flórida, né? Bom, como ele próprio contou à PF em 5 de abril, em depoimento, que o Metrópolis teve acesso, a partir do último dia de dezembro, Cid saiu de férias, cruzou o país e foi visitar familiares onde? Na Califórnia, na Califa, né? Então aqui tem os documentos, mas seguindo. O tenente-coronel do Exército, hoje preso, precisava descansar. Já tinha investigado em diversas frentes, por distribuição de fake news, vazamento de documentos sigilosos, tudo para tumultuar o processo eleitoral. Pela suspeita de operar um caixa 2 paralelo, né, que servia a família Bolsonaro, nós estávamos falando até agora, ele havia tido um mês de dezembro bastante frenético e esteve empenhado na tentativa frustrada de resgate das joias. Teve isso também, né? O Cid, sempre ele, tentou ajudar lá a ficar com as joias da Arábia Saudita, que ficaram retidas lá em Guarulhos, né? O que acabaria resultando na operação que o levou na cadeia, tá? O faz-tudo do Bolsonaro não detalhou para os policiais o restante da sua programação nos Estados Unidos, mas seu roteiro lança luz sobre um rol de propriedades milionárias compradas e registradas em nome da sua família nos últimos anos lá nos States. É isso. Então, parece que a família do Coronel Cid andou se dando bem lá nos States. A começar pelo endereço principal, que seria visitado na viagem à Califórnia, uma mansão de 8 milhões e meio de reais, onde vive seu irmão Daniel Cid, um outro personagem do clã que também já caiu na malha da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal por envolvimento na difusão de fake news. Isso mesmo, em favor dos interesses bolsonaristas. Mas vamos lá, vamos entender melhor essa mansão aí, a mansão e o trust, né? A mansão, gente, ela está registrada oficialmente como propriedade de um trust, né? De nome sugestivo, no caso, Cid Family Trust. Essa galera nem disfarça, cara. Mas vamos lá. A propriedade, que tem um grande jardim e vista para as colinas que cercam a cidade, né? A paisagem estonteante foi registrada pela filha do Mauro Cid, num post publicado em redes sociais em 13 de janeiro desse ano. No ordenamento jurídico dos Estados Unidos, os trusts são um instrumento legal que permite a proprietários de bens, sejam eles fundos de investimento ou imóveis, deixarem a tutela do patrimônio a cargo de pessoas de confiança. Daí vem o nome em inglês, que significa que ficam a cargo de administrá-lo. Trata-se de um modelo bastante usado, por exemplo, para blindar patrimônios de eventuais problemas judiciais e garantir a sua transferência futura para quem o proprietário original indicar. É uma maneira de ocultar o proprietário e ainda garantir que o imóvel não seja tomado pela justiça num eventual processo judicial, galera, tá? Os donos reais, as pessoas físicas, não aparecem nos registros oficiais. Foi preciso cruzar os dados com outras fontes para descobrir que o Daniel está ligado aos negócios. Os trusts também são uma forma de obter benefícios fiscais e, ao mesmo tempo, um recurso que figuras conhecidas na política brasileira, como o notório, lembram dele? Eduardo Cunha, já utilizavam para garantir mais privacidade. O corrupto gosta de privacidade, né, gente? E, evidentemente, menos transparência para suas transações. Pois bem, no caso em questão, a mansão registrada em nome da Cid Family Trust fica em Temecula, a cidade vinícola encravada no sul da Califórnia, a cerca de 130 km de LA, né? De Los Angeles. Aí, gente, tem a imagem da mansão. Notem que é bem apessoada a mansão, né? Bem apessoada a mansão da família Cid. Cinematográfica, a propriedade foi registrada em nome do Trust em 2019,
curiosamente, depois que o Bolsonaro já era presidente. Ela tem 338 metros quadrados de área, com 5 quartos, 4 salas, uma confortável área de lazer que inclui piscina e fireplace, que eu não sei o que é. Em 2 documentos americanos, junto ao nome do Trust, aparece também o nome do irmão do tenente-coronel, que era ajudante de ordens do Bolsonaro. Tá ali, ó, gente. Cid B. Será que é isso? Pois bem, mas não é só isso, tem mais propriedades. Pelo menos desde o ano de 2019, casualmente, primeiro ano do Bolsonaro na presidência, o Trust da família Cid passou a ser dono ainda de outra casa menor, avaliada em apenas R$2.200.000, localizada na mesma cidade. Antes, o imóvel estava no nome do Daniel, o irmão do coronel Cid. Como pessoa física, o irmão do tenente-coronel também aparece ligado a um terceiro imóvel na mesma cidade, Temecula, vendido recentemente por ele pelo equivalente a 3,3 milhões. Né? Valorizou um pouquinho, mas tá bom. Né? Segundo registros oficiais do condado de Riverside, onde fica Temecula, melhor dizendo, foi no mês de março do primeiro ano do governo Bolsonaro que o principal bem, a mansão, de 8,5 milhões de reais, foi posto no nome do Trust. Né? A propriedade teve uma valorização considerável nos últimos anos. Sites especializados estimam que, atualmente, ela valha mais de 2,2 milhões de dólares, ou seja, algo próximo a 11 milhões de reais. A aquisição mais recente do maninho do coronel Cid, no caso Daniel Cid, é uma casa onde? Em Miami, na Flórida. Então eles têm casa para os 2 continentes, ou melhor, desculpe, para os 2 oceanos, né? Tanto na Flórida quanto na Califórnia. Eles gostam dos States, gente, eles gostam dos States. Uma unidade no Doral Isles Martinique, segundo os serviços de pesquisa imobiliária. O imóvel foi comprado em agosto de 2020, no site oficial do governo de Miami-Dade. O bem está avaliado em cerca de 2 milhões de reais e registrado fora do Trust, em nome do próprio irmão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. São 4 quartos em 2 andares dentro de um condomínio privado da cidade. Né? Fizeram fortuna, né? A família Cid nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o irmão de Mauro Cid fez, nos últimos anos, uma série de movimentações, inclusive financeiras e societárias, que chamam a atenção. Quem é esse cara, né? Ele é o irmão nerd, né? E aqui no texto da Metrópolis, a gente está falando em nerd e milícia digital. O texto segue. Até o ano passado, Daniel era apenas mais um brasileiro vidrado em tecnologia que fez carreira no setor de segurança digital lá na Califórnia. Quando começou a lançar mão das habilidades para ajudar o Bolsonaro na tentativa de fraudar as eleições e a disseminar mentiras sobre a pandemia de Covid-19. No entanto, ele entrou para o radar da Polícia Federal e do STF. Daniel Cid foi o criador e administrador do Brasileiros.social, uma página virtual hospedada fora dos servidores tradicionais e ilustrada com a bandeira do Brasil. Foi nesse mesmo site que foi parar uma cópia do inquérito sigiloso da PF, alardeado em uma live pelo ex-presidente, na companhia lá do tenente-coronel Cid. Inclusive, agora o tenente-coronel Cid está respondendo por ter vazado esses documentos. Né? Isso para supostamente provar a manipulação do sistema eleitoral, segundo a delegada federal Denise Ribeiro. O caso virou um inquérito que ainda tramita no Supremo. Pois bem, o irmão de Mauro Cid chegou a ser ouvido pela PF e confessou à época que já realizou o procedimento de colocar no ar link relacionado a arquivos em formato PDF a pedido do seu irmão Mauro Cid, pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Para quem pesquisar na internet, há inúmeras outras menções relacionando posts de Bolsonaro com documentos publicados no site do Daniel. Como em 15 de janeiro de 21, quando uma corrente virtual do ex-presidente no aplicativo Telegram publicou um arquivo PDF atrelado a um texto. Estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce da Covid funciona. Gente, é isso aí. Típico bolsonarista. Ou seja, vários posts bombásticos com possíveis mentiras propagadas por Bolsonaro tinham como fundamento documentos manuseados por esse tal Daniel, que é, no caso, o proprietário dos imóveis, ou pelo menos de parte desses imóveis lá nos States. Daniel Cid foge do perfil usual de parentes e de assessores da família Bolsonaro flagrados pelas autoridades brasileiras em supostos esquemas das chamadas rachadinhas. Já trabalhou em grandes empresas de tecnologia.
Em 2017, vendeu uma startup chamada Sucuri para a hospedeira e criadora de websites GoDaddy. O valor da negociação não é público. Deixa eu molhar a palavra aqui. E vamos lá, a coisa ainda continua, segundo o site Metrópolis. Empresa em paraíso fiscal. No ano seguinte, em 2018, veio a eleição presidencial brasileira. Ainda na transição, em 28 de novembro, Mauro Cid foi nomeado para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o famoso GSI. Pouco depois, em 13 de dezembro, ele já assumiu o posto de ajudante de ordens do então futuro mandatário. Foi logo após esse período que o irmão do então ajudante de ordens fez outra mudança na engenharia de seus negócios. Em setembro de 2020, ele transferiu uma empresa que tinha na Califórnia, a Client Browsing, para Delaware, conhecido como um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, como mostrou, em novembro do ano passado, o jornalista Lúcio de Castro. Embora seja regida pela legislação de Delaware, o escritório de administração da firma fica no estado do Texas. No site de busca, o endereço declarado aparece apenas uma agência postal. Mudanças como essa podem acontecer por questões tributárias, mas invariavelmente deixam mais restritas as informações financeiras da companhia. Por que será, né, gente, que ele casualmente procurou restringir mais as informações sobre suas empresas, sobre suas movimentações financeiras, quando o Bolsonaro virou presidente e seu irmão virou ajudante de ordens do presidente? Não é curioso isso, pessoal? Né? Eu acho, no mínimo, curioso. Então, as investigações, dentre as várias investigações que incluem direta ou indiretamente o ex-ajudante de ordens, algumas envolvem lavagem de dinheiro, né? Como o próprio Metrópolis aqui já mostrou em reportagem, que acabou resultando no cancelamento da nomeação do Mauro Cid lá para o comando do batalhão de Forças Especiais em Goiânia, que era o batalhão que estava envolvido no esquema de organização do golpe, segundo aquilo que foi denunciado pelo Ailton Barros, né, e também pelo Elcio Franco. Né? Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel revelam remessas de dinheiro para o exterior. Isso já foi divulgado na semana passada, hein, gente? Será que é para o Maninho? Será? Não sabemos. Os investigadores pretendem recorrer a acordos de cooperação com as autoridades americanas para avançar sobre essas transações. Eles também tentarão obter dados sobre a conta bancária que Mauro Cid mantinha na Flórida, de onde podem ter saído, por exemplo, os 35 mil em espécie de doleta encontrada pela PF quando bateram na porta do Mauro Cid para o levar em cana na semana passada. O pai dos irmãos Cid, que também é general, hoje na reserva, Mauro César Lorena Cid, é amigo antigo do Bolsonaro, tá, gente? Foi nomeado no governo passado para chefiar o escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, onde? Em Miami, gente. Tudo lá, hein? Recebia no posto um poupudo salário também em dólares. Colega de turma de Bolsonaro na Academia de Formação de Oficiais, Lorena Cid perdeu o cargo no início do mandato Lula. Eu gosto do Bolsonaro porque, assim, gente, temos que admitir, tá? Temos que admitir. É didático, né? A corrupção dos Bolsonaros, ela é didática, né? Em termos de começo, meio e fim. Então, assim, difícil de escapar dessa, né, gente? Difícil de escapar dessa, né? Porque para onde se olha, tem corrupção. Para onde se olha, tem corrupção. Né? Porque, por exemplo, ainda tem mais um misterioso depósito de 400k na conta pessoal do Mauro Cid, gente. Tá? Que também veio à tona nessa semana. Agora tem um monte de sigilo que está sendo quebrado. Tá? Um monte de sigilo que está sendo quebrado. E o medo das Forças Armadas é que isso escorregue para o Braga Neto. Porque aí pode, quem sabe, queimar o nome das nossas Forças Armadas. Gente, assim, é até engraçado. Porque todos os esquemas, todas as falcatruas do governo Bolsonaro têm por trás um milico. E a preocupação dos militares é se desvincular disso. Vão conseguir, gente. Eu acho que faz parte do plano. Inclusive dizer que o golpe não era das Forças Armadas, e sim de uma meia dúzia de oficiais
ou de militares da reserva. Vão jogar tudo pro Bolsonaro. Vão tentar se desvincular para se manter como estão.